Estamos aqui em mais um RenovareCast. E esse RenovareCast tem um gostinho ainda mais especial. Um ano, foram 12 meses aí de conversas, trocas, confidências Uhum. e 13 episódios nesse um ano. Então foi um ano muito especial. Novembro, por ser o nosso mês, nós tivemos 2 podcasts. E aí, que feliz eu fico, assim, desse projeto ter dado tão certo, dessa troca ter sido tão legal e desse entendimento de trazer conteúdo leve e aproximar a clínica dos nossos pacientes. Que bom que deu certo. Que bom, fico muito feliz. E eu queria saber de vocês, qual é o sentimento de vocês aí nesse um ano que se passou. Então, um ano, né? Tivemos a surpresa aqui, né, da equipe, com um bolinho pra gente. E nada melhor do que os 3 sócios, os 2 sócios fundadores e a doutora Rayana, que A foi penetra. a terceira sócia a entrar no grupo, para prestigiar esse episódio, né? Eu acho que é um episódio muito marcante, né? Que mostra um pouquinho do que a gente queria realmente, né? Quando a gente idealizou esse podcast e botou em prática, né? Acho que a ideia principal era aproximar um pouco os nossos clientes e a população em geral da urologia, da medicina, informar, né? Trazer mais clareza, mais leveza ao assunto médico, né? Ao assunto de saúde como um todo, né? Então, acho que a gente conseguiu. O que é que você acha? Eu sei. Ah, Rodrigo, Rayana, que projeto bonito, cara. Que projeto bom. Que projeto. Não vamos falar a palavra porque não pode, mas que Censurado. projeto bom, né? Assim, esse é um projeto assim que é longevo, né? Porque quando a gente trabalha uma coisa com essa profundidade, com cuidado nos detalhes, com roteiros bem feitos, com uma estética visual tão bonita, isso ganha muita projeção. E esse podcast, ele vai continuar na rede caminhando, então eu acho que a gente vai ganhar mais e mais com ele. Ele vai muito longe, porque isso que o Rodrigo falou da comunicação com os pacientes dessa forma é uma coisa que não existe muito, Sim, né? Não existe muito. Então a gente está acostumado com muito podcast, às vezes com um tom mais técnico, uma informação para o paciente que chega de uma forma às vezes mais diferente, ou mais direta até às vezes, como a gente trata, mas esse bate-papo, esse troca de ideias entre profissionais de altíssimo gabarito é muito difícil de ter. verdade. Né? Então, assim, esse podcast, esse um ano, esse projeto aí capitaneado pela Rayana, principalmente, assim, foi um sucesso, já é. A gente já percebe que é, e a gente vai ver isso fluindo, isso caminhando, conforme a gente for ganhando visualizações, eu acho que esse projeto tem muito que dar, né? Muito que ensinar, a gente aprendeu muito, eu aprendi muito, muitas das pessoas que passaram aqui no projeto, então é interessante a gente ver quando alguma coisa que a gente faz nos ensina, né? Verdade. Então, assim, nesse nosso momento de vida, né, madrinha? Então, é importante a gente aprender, né? O Foi uma tempo troca todo. muito legal, foi uma troca muito Então, legal. parabéns a Rayana, Rodrigo e todo mundo envolvido no projeto. Nosso time de produção aí sempre muito atento a gente. Então, eu estou muito, muito, muito feliz com esse um ano de Renovar e Cash. Então, hoje, é esse dia da gente celebrar, é um dia da gente aprender, é um dia da gente entender também. Então, por isso é tão importante quem nos escuta interagir para a gente entender o que vocês querem que a gente fale, o que vocês querem saber um pouquinho mais. E aí, eu, Rayana Gondim, uma das sócias da Renovare, tô aqui para aprender sempre um pouquinho mais com vocês. E aí, apesar de quem não assistiu os podcasts anteriores, os episódios, por favor, assista, mas eu vou pedir para vocês dois se apresentarem. E a gente ficou tão empolgado que a gente nem se apresentou, né, no começo. Então, tem um ano de podcast para assistir, quem ainda não assistiu, né? É muita coisa, é bem legal. Eu sou Rodrigo Vilalva, médico urologista, sócio e cofundador da Renovare, idealizador e Sonhador. co-host da Renovare Cash, esposo da Rayana, que é a minha principal e mais importante Muito bem, tá bem treinado. função, vamos dizer assim. E estou aqui também, sempre aprendendo. Todo episódio a gente aprende.
A gente quer transmitir essa informação para vocês, mas acaba que quem mais aprende somos nós mesmos, né? Então, isso é muito legal, sempre uma conversa muito boa. E na presença de um cara espetacular, que a gente já apresentou algumas vezes Hum. aqui, Ele não precisa de mas apresentação. Ele não exatamente, precisa, Tadinho. entendeu? Tá, Ele transcende esse a gente momento. vai deixar registrado o tadinho de mim, tá? Ah, eu não aguento esse tadinho de você, eu não aguento. Mas é nosso passar a amigo palavra de para vida. esse rapaz, exatamente. Meu nome é José Como Júnior, sou urologista e eu, Rayana e Rodrigo, a gente tem uma história de muitos anos, então é muito fácil falar deles. Bem, então, muito feliz por esse projeto também, feliz por participar da clínica, feliz por a gente estar tendo muitos avanços, né, em várias direções, né, e vamos continuar avançando, trabalhando muito, né, então eu fico muito feliz de ser você nesse time e de ter Rodrigo, Rayana, todo mundo junto, então, minha apresentação é isso, sou eu aqui, junto com amigos, junto com sócios, junto com irmãos e irmãs. Então a gente vai seguir assim. Maravilha. Apesar de muito bonito e delicioso, eu vou tirar o nosso bolo daqui, senão vocês vão ficar só prestando atenção nisso. Mas enquanto eu tiro, eu queria que você falasse um pouquinho. No nosso primeiro episódio, a gente falou da idealização da Renovare. Mas eu queria que você mostrasse pra gente agora o que é a sua visão para a Renovare. O que você entende de futuro para a Renovare? Tá. A gente tem conversado bastante sobre isso, né? E de novo, falando uma coisa assim para todo mundo entender e sentir e perceber, né? A Renovar é uma clínica em franca expansão, né? Uma clínica que está tentando se alinhar e tentando trazer vários conceitos novos de gestão, de administração, de jornada do paciente, né? O Rodrigo e a Raina estão muito por dentro desse caminho, né? E a gente tem dividido os trabalhos, né, para a gente tentar trabalhar em todas as linhas possíveis, né? Então, isso é muito interessante, isso é um movimento moderno, um movimento atual. Não são todos os lugares que a gente está que a gente percebe essa mudança. E essa mudança vai traduzir, sem dúvida, nisso que eu falei como uma coisa conceitual da experiência, da jornada do paciente. Então, entenda a Renovare como uma clínica também em movimento, né? A gente tem muitos movimentos aqui que acontecem, principalmente aqui na nossa região, em Brasília, no Centro-Oeste, mas eu acho que, mais uma vez, também a Renovare está extrapolando disso, né? A gente tem pacientes de fora de Brasília, pacientes de fora do país, né? Sim, Então, assim, isso fala para a gente um pouquinho da nossa visão, uma visão de expansão, uma visão de cuidado com o paciente, uma visão de entendimento da jornada do paciente, uma visão de atendimento com qualidade. Eu acho que essa palavra tá e tem que estar dentro da nossa visão. Eu acho que o mundo está mudando, graças a Deus, as coisas evoluem muito rápido. Rápido, né? Exatamente. E Bem a rápido. gente tem aquela coisa de tecnologia, né? Então vamos automatizar, vamos colocar a inteligência artificial, vamos colocar robô para responder ao nosso paciente. Obviamente, isso tem a sua função, isso tem o seu momento, mas a gente tem percebido cada vez mais que os nossos pacientes querem conexão, né? Que os nossos pacientes querem presença nossa, presença humana, troca, né? Então, quando você fala da jornada do paciente, da experiência do paciente, é um pouco de relacionamento. A gente não quer que o paciente chegue na nossa mesa ali, dentro do nosso consultório, e entenda que ele é mais um. A gente quer promover mesmo esse relacionamento. Eu acho que a nossa visão está muito olhando para isso, né? E você falou bem aí da parte de tecnologia, de IA, né? Hoje todo lugar tem. Você escuta falar de IA, você mexe com a IA, você interage com a IA, a gente dá bom dia para a IA, que é um negócio mais louco, né, de se pensar. E não tem como você lutar contra isso, Sim. né? Tá aí, né? Mas você ter essa humanidade no tratamento do paciente, eu acho que é o nosso foco. Sempre foi um foco nosso, assim, importante, mas Desde quando eram vocês dois em uma sala de exatamente, atendimento, né? Essa exatamente. preocupação. Eram 3 pessoas, né? Eu, você e a secretária. Que eu já Então, comentei sobre essa secretária. depois, Volte episódios depois você anteriores para volta, vocês que você entenderem a entendeu um pouquinho. contratação. Pessoa Mas, maravilhosa. Não, não, a mas pessoa pessoa é maravilhosa e super incrível, competente. incrível, Porém, incrível. Mais várias histórias gostosas, engraçadas e que fez a gente crescer. sim, sempre. Mas, voltando a essa questão da humanidade, eu acho que o nosso foco hoje é impactar,
né? Você impactar na vida das pessoas. Com qualidade técnica, né? Exatamente, você não pode esquecer, isso é um pré-requisito, né? A parte São técnica, mas é muito mais do que isso, né? Eu acho que a gente impactar na vida do homem que vai na Renovare, impactar na vida da mulher que vai na Renovare, impactar na vida da família inteira, da criança, e ter esse feedback. E a internet é interessante que ela consegue nos dar esse feedback também, né? Então, através da internet, do podcast, da interação que os clientes e pacientes e parentes de pacientes têm com a gente, sim. dando esse feedback. Nossa, doutor, aquele episódio que eu assisti, eu nunca tinha pensado assim, eu comecei a fazer tal coisa, Mostrei pro eu meu pai, mostrei pra mostrei minha mãe, exatamente, né? me fez tomar uma atitude de uma postagem na internet, de um episódio de podcast. Isso pra gente para mim e para o resto, né, da clínica como um todo, isso me dá vontade de continuar e me dá uma alegria tão grande, né? Sim, Você sim. saber que você impactou aquela pessoa, aquela família, é muito legal. E eu acho que a ideia, falando um pouco já de futuro A sua visão. isso, da Renovare Cash lá para frente, não só da Renovare, é impactar cada vez mais, né? Então, acho que isso que é o grande legado que a gente deixa aí. Sim, sim. A gente fala sempre, né, eu sei que a Renovare não é uma clínica urológica, ela é uma clínica que vai cuidar da saúde da sua família quando a gente entende que aquele xixi, aquele trato urinário, né, rim, bexiga, próstata, ele precisa de um cuidado. Então, é uma clínica da família, é um cuidado da família. E eu acho que os nossos episódios passados, que correu ao longo desse ano, mostram um pouco disso. Então, a gente trouxe relação da maternidade, quando a gente conversou com a Carol, a gente falou da infertilidade daquele casal que sofre ali para conseguir formar e estruturar uma família com o Irineu. Saúde feminina com a Gabi, saúde masculina com o Edgar e com o Rafa. Então, assim, a gente foi costurando. A gente falou muito do novembro, né? O Novembrinho Azul com a Catarine, com o Dr. Marcos Machado. Então, eu acho que a gente conseguiu cobrir um pouquinho desse entendimento de saúde da família. Falamos até de negócios, falamos de nutrição com a Bruna. Falou da Sim. parte mental Saúde com o mental Mental com o com o Bernardo, 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 saúde que um foi mental. episódio fantástico, muito assim. legal. Corre lá para ver, esse aí foi fera. Foi muito bom. Então a gente entende que quando esse paciente chega lá pra gente, chega na nossa frente ali no consultório, eu não vou olhar a criança que faz xixi na cama. O doutor Ocei não vai olhar o câncer de próstata. O doutor Rodrigo não vai olhar que o senhor não tá fazendo xixi bem. A gente vai olhar integralmente como é que as coisas estão funcionando. Eu acho que é isso que a gente quer continuar proporcionando de divulgação, de conteúdo, de produção de conteúdo para os nossos pacientes. Eu acho que faz muito sentido, assim. A ideia é usar a urologia dentro da clínica, é uma Completamente. clínica urológica, mas Uhum, usar a urologia como um meio para uma qualidade de vida para o paciente, para a família, né? uhum. Então, a ideia é essa, porque às vezes a gente até escuta, nossa, mas vocês são urologistas e vocês falam no podcast de nutrição, de saúde mental, de saúde feminina, que é um braço dentro da Da urologia. urologia e que a gente tem também lá na Renovare. Mas fica esse mito, né? Esse preconceito de que, não, é só urologista, só vai mexer com homem, só vai mexer com câncer. Não é isso. A ideia da Renovare e do Renovare Cash é trazer bem-estar, longevidade, bem-estar, qualidade de vida Sim. para os nossos pacientes, entendeu? E a gente usa a urologia como um Sim, meio para sim. isso, né? E isso são os conceitos, né, Rodrigo? Assim, a saúde é aquele pilar mesmo, saúde mental, saúde física, saúde financeira, então, Sim, assim, espiritual. espiritual, mental, então, Uhum. assim, são os pilares da saúde, né? Então, é aquele olhar holístico, aquele olhar da pessoa, né, do homem, da mulher, da criança como um todo, né? Sim. Então, assim, quando a gente tem um recorte anatômico de uma criança, vários degraus, né, madrinha, Rayana, que a gente precisa Sim. percorrer, né? Então, esses degraus do cuidado, assim, a gente constrói uma rede de apoio em que tem uma enfermeira que vai fazer contato com a mãe no pós-operatório, né? Sim. Todo aquele fluxo de contato, de informação que a mãe tem. A gente tem uma vida corrida, então, às vezes, a gente não vai ter aquele caminho de contactar o paciente diante de uma demanda que pode parecer pequena ou pode parecer
gravíssima, às vezes não é. Então, é a construção dessa rede, né, de assistência para o paciente de uma forma literalmente integral. O Sim. paciente se sentir acolhido, para a família se sentir acolhido, né? Então, quando a gente cuida, você vai poder falar melhor do que eu, né, madrinha, da criança, a gente está cuidando da Da mãe e do mãe, pai, dos mas a avós. gente, dos avós, mas a gente esquece que, esquece não, mas também quando isso acontece na pessoa adulta, isso está acontecendo também, Sim, o né? seu paciente, às vezes, né, com um pouquinho mais de idade, com dificuldade de entender a parte administrativa do processo cirúrgico. Então, às vezes, você indicou uma cirurgia, ele acabou de receber um diagnóstico, está bombardeado por aquela informação, ele não tem que se preocupar se ele tem que fazer uma guia, se ele tem que levar não sei aonde. Então, quando a gente entende que é uma corresponsabilidade da empresa, Renovare, ajudar ele passar por esse processo com menos ruído, eu acho que isso facilita muito a vida dele, né? Facilita A ideia de muito. pegar na mão, né? É, É Você tem que acolher. pegar na mão, acolher o paciente, é. exatamente. Porque é uma porrada você receber um diagnóstico de câncer, um diagnóstico até de coisas benignas e você saber que você vai ter que operar. Você vai ter que saber que você vai ter que fazer um tratamento longo, de longo prazo. E todo mundo fica meio desnorteado, né? Então, você Sim, cuidar da parte psicológica, então, você ter um acompanhamento psicológico, a parte nutricional, a parte administrativa, isso tudo, você trazer essa facilidade para o paciente, tira um pouco da pressão em cima dele, entendeu? com certeza, com Isso certeza. acabou que a gente interrompeu. Não, 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 não. Você só complementou. Mas é isso mesmo. Então, assim, tá misturado na visão, tá misturado no que a gente trouxe, né? Então, o que a gente trouxe em termos de informação tem a ver com tudo isso, né? Se mostrar uma clínica, assim, ampla, no sentido de o paciente entender que ele é uma jornada. Às vezes, a jornada dele não vai se encerrar só com o atendimento do urologista, do uropediatra, ou do uroginecologista, ou do ginecologista. O atendimento dele, quando ele coloca o pé lá na clínica, ele vai ser entendido, caso queira e caso precise, óbvio, de uma forma integral, né? Sim, Então, ele vai ter, assim, as multiespecialidades, as outras áreas de atuação dentro da área da saúde, para ele se sentir acolhido e sentir atendido no complemento da saúde. A gente ainda não conseguiu fazer um concierge financeiro lá, talvez seja a próxima etapa. Mas, assim, saúde mental, saúde física, a gente vai tentar cuidar, né? uma assessoria, assessoria financeira Renovare. É. Não, a gente não vai lançar esse produto, não contem com isso. Obrigada, de nada. E aí, revisitando, querendo ou não, quando a gente fala várias vezes sobre, sobre um assunto, eu acho que a gente vai conseguindo desmistificar cada vez mais. E não é segredo para ninguém que o homem, muitas vezes, tem dificuldade de, por conta própria, ir buscar uma assistência, ir buscar uma consulta. E aí, por vezes, é a mulher que marca, é a filha que pede para o pai ir até o consultório. E aí, nesse meio do caminho, a gente precisa desmistificar ou informar os nossos pacientes, né? E aí, como é que você tem visto essa relação, tanto em casa, conversando com os pais, conversando com os tios, entendendo ali que o casal também está junto nessa busca? Você tem visto alguma mudança nesse formato de atendimento do homem no consultório? Eu sei. Tem, assim, é aquele movimento que a gente já trouxe aqui também, da mãe, da filha, da avó, vocês sabem como funciona isso, marcar consulta com o homem ainda acontece, né? Que é uma forma, um caminho que a gente precisa melhorar, Uhum. né? Então, melhorar como todo, Mas é assim, como estrutural, talvez. sociedade, como tudo. Porque, assim, a gente ainda tem isso muito presente, né? Uhum. Mas, em contrapartida, a gente tem um outro caminho também, do homem que chega a um consultório para se cuidar, né? A gente tem visto cada vez mais os meninos mais jovens procurar uma consulta para ser atendido porque não tem nada, uma Sim, rotina e uma tudo, rotina, isso é né? muito legal. Então, esse conceito da saúde masculina, esse conceito da gente da urologia como um braço de cuidado, como prevenção de saúde, é uma coisa que está sendo muito bem trabalhado pela Sociedade Brasileira de Urologia. A gente da Renovar tá dentro dessa ideia, Uhum. né? Então, assim, tá dentro dessa ideia, principalmente quando a gente tem esse olhar lá para a criança, né? Então, assim, para a criança que tem suas demandas, para a criança que não está sentindo nada, para o adolescente, para o adulto. Então, é muito importante a gente participar desse processo de mudança. Eu não sei te trazer dados sobre isso, mas eu acho que a gente ainda tem uma grande porcentagem dos homens que não se cuidam. Sim. E isso repercute, como eu gosto de falar, lá no nosso final da vida, né? Na nossa sobrevida, na nossa expectativa de vida mais curta. E nosso papel de mudar é agora, é o papel lá do começo.
Então, eu vejo assim no consultório muitos homens se procurando para fazer exames de rotina, né? E às vezes eles procuram para fazer exame de rotina achando que a gente vai cuidar exclusivamente dessa parte relacionada à atividade sexual, relacionada à próstata. E aí a gente pega esse universo dos homens mais idosos. Mas eu vejo também muitos pacientes jovens procurando. Então, tem tido um movimento de mudança, é assim que eu estou Eu tô percebendo. sentindo esse movimento também, somente que você falou, essa geração mais nova, que tá mudando até o padrão de consumo, né? Então, é uma geração que tem consumido uma quantidade menor de bebida alcoólica, que tem praticado atividade física de uma maneira muito mais constante, entendendo que a atividade física é um pilar da saúde. Então, eu Cuidando acho da que a gente. alimentação. Alimentação. Então, acho que quando a gente se mostra também, o Rodrigo publicamente lançou o desafio, né? Nesse ano de 2025, teve uma mudança física, né? Comprei o Rodrigo na planta, agora que estou entregando a obra, entendeu? Bem acabamento, Entendeu? acabamento bom, Porcelanato, um entendeu? negócio assim, tá vindo mais Chique. organizado. É, mas é legal porque os pacientes participaram desse processo do Sim, Rodrigo, né? Os sim, pacientes de engajou. mais idade, os pacientes mais jovens, porque a gente também é reflexo, né? A gente também é Sim, exemplo. Então, eu tenho sentido isso aí. Aí volta de novo na questão de impactar, né? Como é Sim. que você impacta, né? Então, formas de impactar você através da internet, através de se posicionar. é, é, então, esse negócio da atividade física foi legal, foi interessante, que pessoas que eu nem imaginava, pacientes que Hum, entraram em contato, doutor, voltei a fazer atividade física, pô, é muito legal, pô, obrigado. Então, isso tudo reforça ainda mais você ter uma, uma, uma ideia dessa de podcast, né? Você criar um podcast para isso, né? Porque hoje em dia, eu escutei até do Samerage tem pouco tempo, que o médico tem a obrigação de se mostrar. O médico tem a obrigação de trazer informação, de fazer com que o paciente veja que você pode resolver o problema dele, entendeu? uhum, Porque o mundo hoje é assim. A gente falou já no começo, né, que o mundo está mudando. sim. Então, hoje, não basta só você ser um médico bom, com a formação boa, isso é pré-requisito, não tem É o jeito. mínimo. É o mínimo que você tem que oferecer, é a sua capacidade técnica. E se renovar isso o tempo inteiro. Mas não adianta você fazer isso e ficar sentado atrás da cadeira do consultório, na mesa, esperando o paciente chegar. O mundo hoje não é assim mais. Então você precisa se mostrar, o paciente tem que te ver e tem que entender que ele precisa daquilo, entendeu? Às vezes ele não tem essa consciência, então você trazer isso. Então o homem, então, pior ainda, né? Uhum. Porque o homem acha que não tem nada, e não tá sentindo nada, que não vai ter nada. Então ele deixa para procurar uma ajuda já no limite, É no tratamento entendeu? e não na prevenção. Exatamente. Então, a gente mexer com isso, lidar com isso, e isso é um foco muito bom que a gente assumiu esse ano dentro na Renovare com o Renovare Cash, que é mostrar para ele que ele precisa, né? Mostrar, resgatar aquela ideia do homem ser o herói da casa, entendeu? Ter saúde, ter Vitalidade. vitalidade, perfeitamente. Isso é muito legal, né? Resgatando os episódios, assim, dos nossos dois amigos que tiveram aqui, o Edgar e a Gabi, Sim, né? Então, assim, é legal porque as coisas se conectam e tem interação, porque, assim, Edgar, ele traz pra gente de uma forma clara os pilares, né? Então, assim, sim. ele faz uma organização mental, assim, dos pilares de cuidado, dos pilares cuidado em termos da saúde masculina. E a Gabi me trouxe uma coisa que me marcou muito na fala da Gabi, da esposa do Edgar, que teve aqui, foi assim, cara, reserve um tempo para o seu marido, para você Sim. estar em relação, né? Então, isso me trouxe bastante lembranças, porque assim, a gente está falando de saúde, de cuidado, de remédio, de testosterona, de próstata, de cirurgia robótica e tudo, mas o tanto que é cuidar com a saúde, o tempo para você reservar um momento para a relação. E Sim. tá nos pilares do cuidado, né, Madrinha? Tá E às nos vezes a vida pilares da sexual não tá saúde. boa porque vocês não estão tendo tempo juntos. Inclusive, um dos meus tópicos aqui de pilares é a saúde sexual é uma saúde, mas ela precisa ter essa troca, é um Sim, relacionamento. sim. Então, a gente reserva tempo para tantas coisas, né? Mas esse tempo de qualidade que o Edgar fala Sim. muito, que é um dos grandes pilares dele lá, um pilar é o tempo com a esposa e o outro pilar é com a família, quando a gente aqui, né, todo mundo tem filho, porque
são demandas diferentes. Eu, obviamente, amo estar com meus filhos, mas o relacionamento homem e mulher, ele também precisa desse momento para você resgatar a intimidade. E é disso, né, madrinha? E assim, isso a gente trouxe nesse Novaricast de uma forma muito clara e muito objetiva. Por quê? Cara, o cara chega no consultório, a, a prescrição dos inibidores é aberta, qualquer um Aham. vai lá na farmácia e compra, o cara achar que vai tomar, vai ter um dia de relacionamento legal com a esposa. Não é isso. É Não, muito além disso, né? Assim, e é. foi legal essa troca de ideia, ter trago as meninas, ter trago o Edgar. Então, assim, nosso podcast ao longo desse ano trouxe essa mistura, esse equilíbrio. Então, trouxe um lugar de fala da mulher, trouxe um lugar de fala do homem, para a gente entender que a situação é muito mais complexa. E complexa não no sentido de resolução, mas para a gente entender que não é sentar no consultório, tomar um remédio e ir embora, né? Sim, São vários fatores, né? Sim, É multifatorial. Então, você não adianta você mirar num ponto só. Você tem que mudar e tentar tratar todos esses pontos para que você tenha um resultado bom e duradouro, sim. né? Não é uma coisa pontual, entendeu? sim. E falando de saúde masculina é isso, né? É porque a gente pensa nos pilares, pensa nos cuidados que a gente tem que ter e a gente vai atendendo as demandas, mas os pilares saúde sexual, saúde mental, saúde financeira são muito Sim, importantes, sim. né? É, claro que, assim, eu gostei de conversar com realmente todo mundo que esteve aqui. Eu acho que foi uma troca muito legal. Primeiro que a gente não é bobo, né? A gente começou pelos amigos. Para entender como é que ia funcionar e porque realmente são pessoas extremamente capacitadas, né? Eu não preciso dizer o currículo de todo mundo aqui, que todo mundo, quem assistiu, entendeu que quem a gente trouxe realmente tinha conhecimento de poder de fala, conhecimento de causa. Mas 2 episódios são complementares no meu entender. 3 episódios são complementares no meu entender, que foi o das meninas, né? Então foi o da Gabi, foi o da Carol, onde a gente trouxe um pouquinho da maternidade para essa logística de autocuidado, de novo posicionamento, de tá, profissionalmente, onde é que eu tô, Foi né? bom aquele, foi bom, foi bom. E trouxe a Kate falando do cuidado da criança, e a Kate estava num momento muito único da vida de uma mulher, que é a maternidade. A Kate estava grávida, a Carol, né, assim como eu, já tem uma estradinha aí de caminho de mãe, e trouxe a Júlia. Então, isso que eu Falamos ia com a falar, Julinha, Cara, exatamente. falamos com a A Julinha. A nossa, Julinha não Julinha. pode também esquecer, estava grávida, sim, cara. A sim, Julinha, ai, gente, eu sou sim. apaixonada por ela. Então, é isso, é a mulher também, porque a gente atende muita mulher no consultório, tanto vocês, homens, quanto eu, na função de cuidando ali do menino, né, da criança. Mas é entender que a mulher tem uma força, assim, que é uma força da natureza mesmo, que vai trabalhar, que vai cuidar do filho, que vai gerenciar a casa, que vai gerenciar a empresa. É entender que a mulher ela pode ocupar o espaço que ela bem entender e que ela vai desempenhar um papel assim com muita qualidade, sabe? Não, Maestria mesmo, né? que conexão potente que foi o podcast esse ano, madrinha, nesse sentido. No sentido da gente fazer essa conexão, né? O marido, a esposa, os filhos. Então, assim, o podcast trouxe esse movimento, né, madrinha, Sim. assim, de falar de uropediatria. Pô, é uma barreira enorme que é essa uropediatria, né? Sim. Até hoje a gente, com pacientes no consultório, pacientes longevos e tudo, quando a gente faz o recorte, fala, a gente tem um uropediatra aqui na clínica. Parece que a pessoa Que é tomou um um pediatra? susto, né? Tipo assim, uma coisa tão importante, né, Madrinha? E quando a gente traz, assim, Júlia, Gabi, Kati, assim, de fato impacta. Todo mundo fala assim, caramba, a gente tem um grupo de meninas, assim, maravilhosos que estão aqui discutindo sobre cuidado com a saúde, cuidado urológico, cuidado ginecológico, relação interpessoal, relação dentro de casa, relação com o filho. Então, eu acho que o podcast esse ano mostrou o que que é a Renovare. Sim. Mostrou que é essa clínica de fato de cuidado com a família, né? E aí, voltando um pouquinho, mais uma vez, né, nesses 10 anos de atendimento, né? Agora estamos indo para 11 anos, 12 anos de consultório, né? 12. 12 anos de consultório. A gente entende que, apesar do homem ter esse pilar, ser esse papel, ele tem medo de perder a autonomia. Eles chegam depois de um sofrimento muito silencioso, seja no diagnóstico de um câncer, seja numa vida sexual que não tá legal e que às vezes ele não tá conseguindo trazer. E aí, entender que nosso papel é acolher, é não julgar, é tratar, mas é acompanhar esse paciente. Então, eu acho que ao longo desses 12 anos, a gente também tem se aprimorado
cada vez mais um pouquinho desse cuidado com o nosso paciente, né? E cada vez mais a gente entende que precisa melhorar ainda mais a nossa, mais uma vez, relação. Uma, uma impressão que eu tenho Hum, é que os pacientes masculinos, os homens, eles são muito, em relação à saúde, né? Falando em relação à saúde, eles são muito solitários, entendeu? sim, Porque ele não abre o jogo nem para a esposa, muitas vezes. sim. Então, ele sente aquilo ali sozinho, ele vai enfrentando aquela queixa, aquela dor, aquele incômodo, Tentando remediar em tenta casa, remediar com em amigo. casa, ninguém sabe daquilo, ele tenta esconder aquilo da esposa, isso acontece com a frequência grande no consultório. E aí, quando ele tem um diagnóstico, às vezes ele não quer falar para ninguém. Sim. Não, você entender isso dentro do seu atendimento do consultório é importante, porque aquele homem ali está completamente solitário. Ele tem uma família linda, ele tem uma família grande, ele tem filho, ele tem, às vezes, ainda pai, mãe, amigos, mas parece que ele está sozinho, sabe? E você passar isso para o paciente é muito importante, Sim, sim. porque ele não está sozinho, ele não precisa esconder isso. Isso não é um sinal de fraqueza, né? Você falar que você precisa de ajuda da parte de saúde, né? Você tá sentindo dor, você tá sentindo incômodo, você tá perdendo xixi, você tá sem conseguir urinar direito, tá com impotência sexual. Isso tudo pro homem parece que ele é muito fraco, que ele é frágil, mas na verdade não, né? Então, o próprio RenovareCast, o próprio podcast ajuda a mostrar isso para os pacientes e para os familiares, como é que vocês conseguem ajudar. Eu atendi um paciente ontem, assim, que estava sofrendo horrores, e a mulher dele brava, muito brava, porque ele não falou para ela. Disse, como é que você não me falou? No meu consultório, assim, na minha frente. Eu falei, gente, que loucura. São vários processos, né, pessoal? Então, assim, esse processo é ótimo. Isso aí é o dia várias vezes, né? É. Várias vezes, né, André, no consultório? Várias vezes, assim. Não vou falar que é a regra, como eu falei, eu não tenho trabalho para discutir sobre isso, mas, assim, são várias vezes. É uma coisa muito comum, né? Sim, E, assim, os processos que a gente quer mostrar e que a gente quer que as pessoas entendam que a gente faz lá na Renovar envolve muito essas coisas, né? Então, um processo interessantíssimo que a gente tem por exemplo, um processo quando a gente vai discutir cirurgia, em que a gente criou-se um grupo para poder participar, às vezes pode participar mais um membro da família no grupo, né? Na criança isso é muito importante, né? A gente tem crianças de pais separados, a gente tem os pacientes idosos que a informação fica jogada no ar. Então, eu acho que é um processo que a gente constrói para ajudar a família a participar até da parte burocrática, sim. né? Às vezes é uma forma que tem de participar, às vezes a vida está corrida para todo mundo, a pessoa não consegue dar aquele apoio emocional, Aham. mas vai dar o apoio administrativo, apoio disso. Então, aqui na RenovareCast a gente mostrou que a clínica a gente tem alguns processos que ajudam a gente a colocar a família dentro desse processo de entendimento da doença, entendimento de cuidado, entendimento de tratamento. Eu acho que isso é sempre muito importante, né? Não dá para enfrentar nenhum tipo de doença, nem a doença benigna, nem a doença maligna, ou a doença terminal sozinha. Ninguém tem que enfrentar sozinho, é difícil. E aí, só fazendo um parêntese, né, nesse entendimento de doença, eu acho que a gente precisa agradecer também todas as pessoas que estão com a gente nessa jornada, né? Então, a clínica tem 12 anos, claro que pessoas passaram pela clínica já, pessoas ainda chegarão na nossa estrada, no nosso caminho, mas eu acho que hoje a gente precisa agradecer muito e muito verdadeiramente a equipe que está com a gente. Porque a Renovare Cash, ele é um projeto que surgiu, que está dando muito certo, que a nossa empresa aqui de marketing abraçou lindamente com a gente, né? Conectando pessoas. Mas a gente também tem pessoas dentro do nosso time lá, interno, que trabalham diuturnamente para as coisas acontecerem dentro da clínica. Então, eu acho que um ano de podcast, 12 anos de clínica, a gente também precisa muito agradecer as pessoas que estão com a gente nessa estrada. Então, a Mayra como a nossa administradora, toda a Érica como supervisora aqui da Asa Sul, a nossa equipe de telefonia com a Johanna, a nossa equipe hoje, né, de secretários, que é a Larissa e o Samuel, a Sandra, o nosso concierge cirúrgica.
Então, são o Ribeiro, como o nosso técnico, a Priscila, como a nossa técnica de enfermagem, enfermeira. Então, nós temos um grupo de pessoas que estão verdadeiramente do nosso lado. Eu não falo vestir a camisa da empresa, porque eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que eles entendem que, sim, eles são parte desse processo, eles são parte desse sucesso que hoje a Renovare tem como clínica, né? Como é uma clínica consolidada, uma clínica bem respeitada. Então, eu acho que a clínica, ela é muito legal, mas toda essa conexão, ela é feita de pessoas e para pessoas. Então, eu deixo aqui realmente o meu agradecimento porque eles estão com a gente nessa jornada e todo o nosso sucesso do paciente, esse paciente só se sente acolhido porque eles entendem que eles fazem parte desse processo também. É uma máquina, né? É uma máquina que tem que funcionar para que a gente consiga o ponto final, o ponto de contato com o paciente, que é a consulta. A consulta, a Sim, cirurgia, né? E os tratamentos. Então, não é só o médico na frente do paciente ali, né? não. Isso O é, paciente percorreu isso uma é, jornada isso é o mais importante, assim, que eu digo, assistencialmente falando. é o final, né? É o grande finale, vamos dizer assim. Mas todo o processo, existe uma máquina por trás, todo um processo por trás para que isso Engrenagem. aconteça, entendeu? Toda uma engrenagem, exatamente. E aí, às vezes, até a gente divulga muito que tá participando de cursos, de mentorias, de imersão em relação à parte administrativa, a parte financeira, a parte de jornada do paciente. Teve um podcast falando sobre negócios aqui também. Sim, Teve um outro podcast falando sobre a parte de jurídica. jurídica. Mas por que isso? Por que a gente quis trazer para o podcast? E por que a gente está se especializando e estudando isso cada vez mais? Porque a gente precisa montar essa parte de trás, de backstage, vamos dizer assim, para que a consulta seja um diferencial, seja impactante, E né? resolutiva. E resolutiva, exatamente. Então, a nossa equipe por trás do marketing, do administrativo, o pessoal da Integra, que faz a parte de Gestão. concierge também, e o atendimento de enfermagem do pós-operatório, contabilidade, é uma máquina gigantesca. Você gerenciar isso é muito complexo, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, porque no final a gente entrega uma consulta e um atendimento de excelência para o paciente, entendeu? Que volta lá no que eu falei de novo, é impactar, né? Então, como é que você consegue impactar? Com toda essa experiência. E para isso a gente realmente agradece muito a todos os colaboradores, todos os médicos, a parte de saúde que a gente tem, psicólogo, nutricionista. Então, isso tudo faz acontecer. São eles que fazem acontecer, na verdade, né? A gente está lá na frente atendendo o paciente, mas quem faz acontecer realmente é toda a nossa equipe. Então, também agradeço muito a eles. O marketing agora vai colocar uma música assim, tananana, né? Para esse momento fofo. Nossa, mas vocês são muito especiais. Bom, acabou finalizados os agradecimentos e já indo ali para o nosso final, né? Nossa parte final do podcast. Eu acho que, mais uma vez, o nosso intuito aqui é trazer informação, né, para os nossos pacientes. E aí, entendendo dessas informações, a gente vai falar. A gente já brincou disso antes, a gente vai brincar disso hoje, que Eu são os gosto, mitos e eu verdades. gosto, eu gosto, eu gosto. Eu acho que é legal para o paciente, eu acho que hoje, mais uma vez, né, o conteúdo ele tá aí para quem quiser assistir, só que tem conteúdo bom e conteúdo não tão bom assim. E aí o nosso paciente fica vendido, porque ele não tem a obrigação de saber o que é verdade e o que não é verdade. Então cabe a nós, o Rodrigo falou isso aqui mais cedo, o médico ele tem que informar para o nosso paciente o que está acontecendo. Ocei, doutor Ocei Aquamoa, usar cueca apertada vai impactar na fertilidade do homem? Isso é legal. Essa pergunta, na verdade, a resposta é verdade depende. Então, assim, é interessante essa pergunta, né? A uso da roupa íntima apertada, ela pode prejudicar o testículo de algumas formas, né? Então, a gente sabe que o testículo é o órgão responsável pela espermiogênese, que é o processo natural de produção dos espermatozoides. E uma informação importante é que o testículo tem mais ou menos 2 graus abaixo do que a temperatura corpórea.
E não é à toa que o testículo fica pendurado ali na bolsa testicular, porque ele precisa desse ambiente um pouquinho mais frio do que o corpo para poder produzir as células germinativas de forma boa. Então, quando você usa uma vestimenta, né? E aí eu não estou falando só da cueca, por exemplo, isso é uma coisa que pode acontecer em quem trabalha em forno, alguma coisa nesse sentido. Sim, Quando a gente usa uma vestimenta ou trabalha com uma região aquecida, seja o contato do laptop ou qualquer estrutura ali que esquenta aquela região íntima, não é interessante para a espermiogênese, que é o processo de multiplicação e desenvolvimento dos espermatozoides. Então, não é ideal usar uma cueca apertada por muito tempo, principalmente uma cueca que produza calor, isso não é legal, tecidos né? sintéticos ali, Tecido né? Uma sintético, roupa apertada, ó, uma roupa calça apertada, apertada. perfeito, que está na moda, né? Ah, isso é questionável. A gente não falou de Def- moda aqui também, Defina Madalena. moda. Um bom podcast para 2026. Mas assim, Gente, a gente não quer ser cancelado. mu- Obrigada. mas muita atenção sobre o aquecimento da região íntima, da região dos testículos. Na verdade, essa pergunta, madrinha, é uma verdade em parte, né? Então a Uhum. gente precisa ter cuidado. A roupa precisa ser uma roupa confortável e ventilada, Perfeito. A né? mesma coisa, eu faço um parêntese para as mulheres, né? Não em relação à fertilidade, mas em relação à parte de infecção ali, né? Candidíase de repetição, infecção urinária de repetição. Então, o cuidado com a vestimenta, uma calcinha de algodão, uma roupa que consiga não ser tão apertada ali, não produza tanta umidade, também é super interessante, né? Então, não em relação só à fertilidade, mas ao cuidado geral ali da saúde da genitália. É sem exageros, né? Você focar, não é que você não pode usar, né? Perfeito. É não exagerar, não usar muito, não usar por muito tempo, todo dia, entendeu? Sim, 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 sim. É, bom senso, bom senso. Sempre, né? Vilalva, Sim, homens com senhora. testosterona alta. Ok. Isso é uma boa. Essa é. O que que tem? Tem mais risco de câncer de próstata ou não? Não. Isso é mito. Bom, vamos lá. Ah, existe uma faixa. Primeiro que existe uma faixa de normalidade da testosterona, né? Que ela, vários locais, vários estudos, várias associações, elas variam um pouco, mas é em média aí de 350 a 800, 750, 800. A faixa de normalidade da testosterona. Então, é muito amplo, né? E durante o dia a testosterona muda muito. Sim, sim, sim. Então, o fato de você fazer um exame, mostrar que a sua testosterona está em 700, ela está normal. E se ela estiver acima disso, também para câncer não é problema. Qual é o grande problema? Quando a pessoa tem o câncer já e ela tem uma testosterona muito alta, entendeu? Acima do normal. Então, existe essa faixa de normalidade. Então, se você está acima do normal, essa testosterona, ela pode estimular esse câncer, tá? Então, tanto que um dos tratamentos, quando você tem um câncer já avançado, que já não está só ali na próstata, isolado, ou que você fez a cirurgia e o câncer voltou, teve uma recidiva. Então, os casos de câncer mais avançados, assim, um dos tratamentos é você diminuir a testosterona, entendeu? Porque ela, como se ela alimentasse o câncer. Mas você manter uma testosterona dentro da faixa da normalidade, não muda em nada, entendeu? Então, doutor, eu não posso ter uma testosterona alta porque isso pode aumentar a minha chance de ter câncer. Isso é mito, tá? Isso perdurou por muito tempo, né? Muito Sei. tempo, Muito, muito muito tempo. tempo. Então, Existe. assim, puxa aquele papo, inclusive, com o Marcão, né? Com o Marcos, colega Sim, da oncologia, assim, hoje em dia é importante a gente falar isso que o Rodrigo falou, madrinha, porque a gente tem pacientes que têm câncer tratados, né, Rodrigo? Tratados, exato. com doença estável ou que já preencheram critérios de cura que a gente discute reposição de testosterona. Sim, Então, Exatamente. é exatamente isso Entendeu? que o Rodrigo está falando. É um recorte, é um mito, assim, que absoluto, que a gente já derrubou há muito tempo, né? O Marcos, né? Marcos Trindade, o episódio de novembro, e o Edgar também falaram com muita propriedade, trazendo embasamento científico. Não são vozes das nossas cabeças que estão falando isso, né? Existe um embasamento científico. Assim como agora, recentemente, caiu a questão da reposição hormonal para câncer de mama na mulher, Sim. cara, um ganho
muito importante para os ginecologistas, né, e endocrinologistas, é importante a gente repetir, porque essa informação está enraizada na cabeça do paciente. Então, claro, procure o seu médico de confiança, o seu urologista, o seu oncologista naquele paciente, mas entenda que existe sim uma possibilidade de tratamento quando necessário for, né? Então, isso é muito importante. E aí eu que te pergunto agora, madrinha. Eita. É pesado, pesado. Ela vai pra zona de conforto, né, Rodrigo? Assim, não tem problema, né? Minha doutora Tira, de tudo, né? Então, tirar assim, de ela vai pra zona letra. de Vai conforto. tirar de letra. É. E aí, Maria, crianças que fazem xixi na cama, um castiguinho cai bem, não vai bem, o que que você acha? Ai, gente, eu amo xixi na cama. Hã? Como é o negócio aí? Não. Eu Eu amo eu falar sobre Ah, o bom, tema de xixi na porque cama. lembrando que dormimos na mesma cama, né? Vocês entenderam, engraçadinho. Então, xixi na cama, primeira coisa que eu falo muito para os pacientes, ele não é uma doença, né? É uma imaturidade da comunicação cérebro-bexiga e a gente precisa começar a olhar para ele depois dos 5 anos de idade. Antes disso, deixa a criança quieta, deixa a criança ali, né? Claro, entendendo os amadurecimentos que essa criança vai ter. Mas uma coisa precisa ser dita: brigar, castigar, pedir para essa criança lavar a própria roupa, punição, essa criança deixar de ganhar alguma coisa por conta disso, só atrapalha o desenvolvimento, só atrapalha essa maturidade neurológica. Então, é um desserviço quando essa criança ela é punida. Claro, eu estou aqui nessa função de informar e de orientar os pais. Eu acho que pai nenhum, no meu entender, né, gostaria de punir uma criança sabendo que aquilo vai fazer mal para ela. É um desconhecimento. Então, a minha função aqui é orientar em relação a isso. Mas o xixi na cama, ele é uma questão social. Então, a criança deixa de dormir na casa da avó, dormir na casa de um amiguinho, fazer a noite do pijama na escola. Então, isso é uma grande questão. E aí que eu puxo um outro gancho que o xixi na cama, eu preciso falar dele porque muitas vezes não é só ele o problema. Essa criança também pode ter sintomas durante o dia. E aí, quando ela tem sintomas durante o dia, eu preciso entender e tratar de acordo para que essa criança não leve esse problema para a vida adulta. A maturidade do xixi na cama ela vai chegar. Claro que tem questões neurológicas, problemas anatômicos ali que raríssimos que podem perdurar mais tempo, mas ah, o problema do xixi do dia ele chama muito mais atenção e eu preciso tratar essa criança para ele não ser um adulto que vai ter infecção urinária de repetição, que vai ter uma constipação e achar que está tudo bem, que essa constipação é de família. Então, xixi na cama não cabe punição, cabe acolhimento da criança e da família. Porque também não é legal para uma mãe, e eu sou mãe de uma criança pequena, acordar todas as noites para trocar roupa de cama. É cansativo, gente. Vamos falar a verdade. A gente tem que acolher essa mãe também, né? Então, Total. assim, é cansativo. Essa mãe, ela chega no consultório, doutora, eu não aguento mais. É. É a fala da família. Então, a gente precisa acolher criança, mãe, pai, irmãos e tratar essa criança de acordo. Mas, não briga com a sua criança, não. É, eu penso assim, que é um problema de imaturidade da comunicação do cérebro com a bexiga, Isso. correto? Uhum. Então, se você pune essa criança, vai transformar isso num problema psicológico também, um trauma Sim, psicológico, sim. que já é um problema social, como a Já. doutora Rayana falou aqui, né? Que já cria um problema psicológico para a criança, ela ser excluída, vamos dizer assim, de algumas coisas sociais. Mas você punir essa criança, você vai criar um trauma psicológico maior ainda, né? Então, E não tem benefícios, né? não tem Assim como não tem benefício acordar a criança à noite para fazer xixi. Que às vezes a família usa esse recurso, né? Então eu vou acordar essa criança, eu vou levar no banheiro, a criança vai assim, dormindo, a criança sabe nem o que está acontecendo com a vida dela, para fazer xixi. Isso não ajuda, isso não acelera a maturidade. Sim. Tá? E aí, aproveitando, madrinha, mais uma para você. Nossa mega outra especialista. As minhas crianças. Vaselina causa infecção urinária em meninas? Cara, primeiro que eu vejo, eu tenho muita dificuldade de entender por que estão prescrevendo vaselina para uma Nossa, a criança. gente vê tanto, madrinha. Rayana do céu, Tenho um eu pouco de acho que já. dificuldade, porque É. assim, é você prescrever um lubrificante vaginal para uma paciente que está ali sem hormônio, numa menopausa, para uma atividade sexual, existem produtos bons para isso. Não necessariamente a vaselina é o melhor.
Mas a vaselina, quando a gente entende de prevenção de assadura, temos outros recursos, né? E ela pode alterar a microbiota, a flora bacteriana. Todos nós temos bactérias boas que andam com a gente. Estão ali no nosso intestino, estão na nossa pele, estão na parte vaginal. E estão na parte do pênis do menino. Então, não tem muito sentido a gente prescrever um produto para melhorar a lubrificação, sem uma indicação muito, muito precisa, e a gente tem recursos melhores, porque tudo que a gente usa ali pode alterar a qualidade das bactérias boas que nós temos naquela região. Então, é uma coisa que a gente tem que entender por que está prescrevendo e entender que temos recursos melhores para isso. E falando agora, mudando um pouquinho do foco de criança, e indo para uma doença benigna, vamos dizer assim, mas muito frequente, Uhum. é muito comum, principalmente aqui em Brasília. Nosso É clima. um, é, é um cinturão, vamos dizer assim, de pedra nos rins. Eu sei, beber água, beber pouca água, é um dos principais causadores das pedras nos rins. Sem dúvida, né? Eu Vou gosto, até beber isso é minha água. verdade, não tem mito ou verdade, verdadíssima, né? Então, assim, quando a gente está falando, e eu gosto de falar isso para os pacientes, quando a gente está falando de tratamento de cálculo renal, de litíase, de pedra nos rins, né? Que é um nome que todo mundo fala e a gente entende, a gente está falando da água, a água é pilar de tratamento, né? Sim. Então, assim, e o que eu tenho falado para o paciente é mesmo naquele paciente que a gente sabe que o paciente do cálculo renal é um paciente recorrente, que vai ter outras crises, ou pode ter outras crises, que vai voltar no consultório, que uma parte deles a gente vai precisar operar. Eu sempre gosto de falar para eles que mesmo naqueles pacientes que têm uma causa metabólica disso, ou seja, aqueles pacientes que têm problemas no cálcio, no oxalato, no citrato, Uhum. trazendo em miúdos pacientes que têm problemas mesmo clínicos ou metabólicos disso, a água é pilar do tratamento, Sim, sim. né? Então, a gente se mantém hidratado, a gente tentar beber aí 30, 35 ml por quilo de peso por dia é muito importante, né? Então, assim, aqui em Brasília, como o Rodrigo falou, um cinturão da seca, a gente passa mais de 3 meses no ano aqui com as temperaturas muito baixas, com a taxa de umidade muito baixa, é um cinturão. E a gente percebe isso, né, Rodrigo? Então, quando a gente sai ali de abril até setembro, outubro, cara, a gente Pronto-socorro. opera paciente todo dia. É. Todo dia isso acontece, e é interessante que isso perdura até os meses chuvosos, porque a pessoa foi ali fazendo sua parte da litogênese, aí chega, ou seja, a gente passa o ano inteiro aqui nessa nossa região operando paciente com cálculo porque ele não fez o cuidado da hidratação. Então, isso é uma verdade É absoluta, loucura, né? Porque né? na época da seca não bebe água o suficiente. Na época do frio não sente sede. Mas, galera, mas já te falar, tem que beber água. 70% do seu corpo é feito de água. Então, assim, Exatamente. não Então, tem pra onde para fugir. Você, você que tem cálculo, para você que não tem, né, incidência É, altíssima, prevalência de 5 a 12% na população mundial. Então, assim, sim. você vai conhecer alguém que tem cálculo. Então, assim, se a pessoa ensaiar para você que já teve cálculo, você fala, bebe água. É aquela pessoa que não pode beber Tem por uma não, cálculo. história maravilhosa, só te interromper, desculpa. A gente tinha acabado de casar, a gente não tinha filha ainda. Eu vou falar. eu tô querendo Conta saber que tudo. história é essa. Conta Eu não tudo. sei qual é a Conta tudo. história. Ó, fofoca, momento fofoca, 1, 2, Até 3. virei aqui, tá? Até virei pra saber que história é essa. A gente acordou, aí o Rodrigo falou assim, nossa, tô com uma dorzinha lombar, não sei o quê, e ele ia pro consultório. Aí eu falei, chega lá, faz um ultrassom. Aí ele mandou mensagem, você não acredita, eu tô com cálculo ureteral. Eu falei, tá em jejum? Se ele tiver em jejum, eu já te opero no final do dia. Aí passou um tempo, aí o Rodrigo deu um gás ali na água, passou um pouquinho, o Henrique nasceu. Muda completamente a rotina da casa, né, quando o bebê chega. Um tempinho depois eu digo, nossa, tô com uma dor lombar, tô com uma dor lombar. Eu acho que eu tô com uma outra pedrinha. Falei, eu tô de resguardo, né? O Henrique tinha acabado de nascer, mas eu vou ligar pra você, hein? Você tá de jejum, fica de jejum. Ele, cara, para! Aí tomou a medicação, conseguiu eliminar os 2 Eu cálculos que ele lembro dessa teve. E olha história. que o Rodrigo se hidrata bem. Sim, sim, Mania de sim. querer me operar, coisa horrível. A vasectomia vai Mas, chegar, não preocupa não. mas eu acho também que a água, ela não é só. Ela é boa pra tudo. Sim. A água você se sente melhor, se sente mais disposto. É bom A pra. pele melhora. É bom pra pele, é bom pro cabelo, é bom pra digestão, É, aumenta a imunidade, diminui a chance de ter cálculo renal. sim. Então, assim, a água é boa pra tudo. E eu comecei, voltando nesse um ano aí de podcast, eu também comecei uma rotina, além da atividade física, Sim. de tomar um copo de água deste tamanho, deixo do lado da minha cama. Quando eu acordo, levanto da cama, eu tomo ele inteiro. Aprendi isso com um amigo nosso, que eu
o Doutor Dr. Leandro. Leandro Vaz, ele faz e ele ensina isso. Ele fala isso, cara, toma, você já dá um bom dia Pro pro seu seu corpo. corpo. Porque o corpo é feito de 70% de água. Durante a noite você perde água, você É desidrata. respiração, né? Então, você já enche esse corpo de água de novo, né? Sim. Então, eu também comecei a fazer isso e eu me sinto muito bem, porque melhora a sua disposição mesmo, né? Uhum. Rodrigo, mas não foge não, né? Que eu falei aqui da cirurgia, da vasectomia que a gente vai fazer. Sim. Nada mudou, a gente, né? Você viu que você, Sim, né? eu senti, Você senti, madrinha. percebeu, né? Sinto, Que eu ele mudou o conheço. assunto. Conheço, como diz nosso amigo branco, eu sinto. Sim. Existe uma dúvida muito grande, né? Um questionamento dos homens quanto à vasectomia. E aí, isso é legal. É, Será que é por isso, madrinha? Faz a pergunta. Será que é por isso que ele não faz? tá com medinho? Tá com medinho? Será que é por isso? Faz, madrinha, a Grande pergunta. pergunta dos homens é, Vilauva, quem faz vasectomia perde a libido? Tá Será? com Será que é medinho? por isso? Será que é por Você isso? vai fazer essa vasectomia, eu sei. Será, Eu vou dar pra você criança, será que é por criança. isso? Vou deixar ele. Ele vai responder essa, madrinha. Ele vai responder. Primeiro, eu vou fazer a vasectomia, tá? Gravou, né? Eu vou Tá fazer. gravado, senhor. Um dia eu vou Não, um fazer, dia entendeu? eu ia falar uma coisa que não. Aqui, ó, Segundo, vou falar. segundo, eu tenho que anunciar quando eu fizer a vasectomia, né, na internet. Todo Pelo visto, episódio eu vai vou ter que ser falando. assim, né? No podcast, né? No podcast, gente, finalmente, Vilauva fez vasectomia. Em relação à libido, não perde a libido, tá? Na verdade, não perde nada. A vasectomia só traz benefício, Calma, Vilauva. Calma que tá? o povo vai prescrever vasectomia agora. Porque assim, né, a vasectomia, ela não interfere na produção de hormônio. A vasectomia não interfere na libido do paciente, no desejo sexual do paciente. A vasectomia não interfere na ereção, então não tem nada a ver. A única coisa que a vasectomia faz é não deixar o espermatozoide sair do testículo e ir para o pênis, né? Se juntar na ejaculação. E uma outra coisa também legal que eu falo muito para os pacientes é que a nossa ejaculação, a nossa, que eu digo, né, dos homens, ela é feita são duas substâncias, na verdade, é o espermatozoide e o líquido espermático, que é o que alimenta o espermatozoide. E 70% da ejaculação é o líquido espermático. Então, na verdade, você tira 30% de ejaculação. Então, às vezes, você não percebe nenhuma diminuição da É de ejaculação. volume, Sim, né? Você tá não. falando de volume, Exatamente. assim. O volume normal Exatamente. O da volume ejaculação continua. é entre 1,5 a 2 ml. Então, você Não imagina, vai mudar. 30% disso é 0,3. É É, imperceptível a olho nu. Exatamente. Então, não muda nada. Tem muito paciente. muda Eu assim, digo a que é mulher fica bom. super feliz. Eu digo que é bom porque muitos homens se sentem melhor perde o Mais medo. filho, né, gente? Vai ficar Exatamente. feliz, Perde o medo de seguro. engravidar, que ele não quer mais. Ele não quer mais ter filho, então isso fica na cabeça dele. Então, o fato de você tirar isso, ó, não tem o risco mais de engravidar. Então, ele se sai melhor na relação sexual. Muitos homens relatam isso também. Então, doutor Rodrigo, não perde libido a vasectomia. Tá liberado fazer. E aí, falando de Calma. libido, né? Mantendo esse clima libido, os homens estão achando que tem que suplementar, né? Então, deixam de se alimentar da maneira adequada e acham que o suplemento vai recuperar ou vai suprir toda uma necessidade de uma alimentação saudável. A suplementação para aumentar a testosterona é real, não é real? Precisa, não precisa? Como é que é, doutora Sei? Isso é interessante, é uma pergunta boa também, madrinho. É um mito, né? Assim, a gente estuda tanto, trabalha tanto, produz tanto trabalho sobre isso e a gente escuta, né? Dando nome mesmo. Hoje em dia a gente tem várias fitoterápicos, várias moléculas, assim, que a gente tem até alguma evidência, né, madrinha? Aham. Mas a gente não tem a dose padronizada e tudo. E aí eu tô falando trips, maca peruana, semente de girassol, aquelas coisas que a gente escuta falar que o paciente Sim. toma, né? E essas medicações naturais, fitoterápicas, da forma que você quer falar, elas não são seguras do ponto de vista que a gente não tem uma paramentação da dose, da quantidade, do tempo de tratamento. Então, quando a gente faz a suplementação, e assim, sendo bem honesto, a gente até às vezes discute com o paciente isso, a gente tem algumas formulações para isso, a gente não está trazendo uma coisa que é segura e confortável para tratar aquela patologia, para tratar aquele problema, né? Uhum. Então, quando a gente fala dos suplementos, para aumentar a testosterona e tudo, a gente sempre fala, calma.
calma, vamos estudar bem, de repente fazer uma reposição mais adequada, Atividade física, atividade física, perda de peso, muito né? mais evidência do que Perda, qualquer. perda de peso, né, madrinha? Rodrigo falou também aqui do aumento da testosterona. Às vezes a pessoa está com testosterona alta, mas está pesada, então tem conversão periférica. Uhum. Testosterona, perde testosterona na gordura. O cara tem a testosterona altíssima, boa, mas só que ele tem uma conversão periférica alta porque ele está com Não a massa funciona, né? gorda, É. A com a massa testosterona gorda não alta. funciona. Sim, sim, sim. Então, assim, existem fatores, né? Não existe medicação milagrosa em nenhum sentido, da medicina tradicional, mesmo as fitoterápicas, mas quando a gente discute suplemento, sempre com muito cuidado, né? Sim, sim. E aí vamos pensar, voltar para o básico bem feito, né? Vamos comer bem, vamos dormir bem, vamos fazer atividade física, vamos controlar o peso, que a chance da sua testosterona responder bem e da libido da mulher no tempo de qualidade com o parceiro, eu acho que incrementa muito mais do que qualquer farmácia de manipulação pode ofertar. É, a gente tem que tomar só cuidado que existem suplementos e suplementos, pacientes e Sim. pacientes. E é Então, personalizado, né? exatamente. Tem paciente que vai precisar, Sim, mas para perfeito. isso você tem que fazer uma avaliação, fazer os exames, fazer o básico bem feito. Você lembrou da Flávia Valadares, né? Óbvio, Agora. minha amiga. Fazer o básico bem feito para aí sim, se precisar, você faz a suplementação com controle, com acompanhamento. Então não é sair tomando o que o pessoal fala, vê, e você viu na internet, ou Vai na você conversou com um farmácia, amigo, faz uma não é sopa de assim. letrinhas Não é assim, ah, e porque é toma. natural, não vai me fazer mal. Não é Uhum. assim, tá? E Maravilha. vamos lá, o último, madrinha mito, que eu acho que é, de novo, você tá confortável aí, né, madrinha? Eu vou te pegar na casca de banana depois. Mas vamos lá. É uma palavra que você usa muito, madrinha. A gente escuta muito você falando nas suas redes, na vida e tudo, né? Eu acho que você já conversou, inclusive, com a Sinara uma vez disso, que é a Sinara, minha esposa, sobre ficar segurando xixi, postergar a micção, né? Uhum. Quantas, assim, eu acho que tem anos de verdade que eu escuto você falar isso, da postergação da micção, postergar a Sim. micção. E aí, madrinha, segurar xixi. Causa Ai, infecção, não causa infecção, como é que é? causa, e é um dos problemas que a criança leva para a vida adulta, né? Então, quando a criança sai da fralda, tudo é muito mais legal do que parar o que tá fazendo para ir ao banheiro. Então, a brincadeira, a televisão, a telinha, o joguinho, tudo é mais legal. E aí, a nossa bexiga é um músculo e tem uma capacidade adaptativa. Então, a gente vai dilatando, a gente vai aumentando esse saco de xixi que a gente tem. E aí, nesse cenário, eu brinco que urina é igual dengue. Dengue dá em água parada, infecção de urina vai dar em xixi que fica parado. Isso na criança, isso no adulto. Então, é muito importante que a gente tenha uma rotina de beber água e também uma rotina de ir ao banheiro, tanto para fazer xixi quanto para fazer cocô. Então, segurar o xixi é problema sim, faz uma disfunção no funcionamento da bexiga, no funcionamento do intestino, porque eles andam de mãozinhas dadas, então a gente precisa entender um pouquinho disso. E muitas vezes é um hábito tão natural, que a criança se acomodou, a mulher adulta vai continuar nesse mesmo processo de segurar o xixi por muito tempo, e aí começa a ter todo esse quadro de infecção urinária de repetição, forma cálculo, a gente começa a ter outros problemas ali em relação a isso. Então, é problemático segurar o A gente xixi. escuta há muito tempo, né? Você falar dessa postergação da micção, né? Não, Há seu xixi. muito tempo. Gente, eu acho que a nossa brincadeira hoje foi essa, né? Eu acho que trazer esses mitos e verdades é sempre muito, muito legal, assim. Eu acho que todo mundo aprende. É um jeito divertido da gente trazer informação. É um jeito divertido do marketing fazer meus cortes, que eles gostam também. Ajuda, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que nesses 12 meses aí de diversão, de troca, de conversa, de risadas, eu acho que faz mais sentido quando é bom pra gente, mas tem que ser muito, muito, muito bom pra vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, tá? Antes de E lembrar que a gente finalizar. só tá começando. Ah, com certeza, com certeza. Eu queria que você falasse um pouco aí o que que ele, uma mensagem final, né? Mas antes dele falar, acho que a gente poderia falar As as redes. redes sociais, enquanto ele pensa aí um pouquinho, né? Mas é com você, eu sei. Tá, não, por Onde é que o favor, pessoal te encontra? siga a gente
no nosso arroba aí da Clínica Renovare, o pessoal vai colocar aí para vocês aí. Renovare Clínica, ninguém sabe, gente. É É, difícil pra mim, viu? é, Difícil. Renovare Clínica. Renovare Clínica. Um fala Clínica Renovare, o outro fala Ai, Renovare. Ainda bem que você Ainda veio bem, hoje, ainda aí bem saiu, o que- foco saiu ainda de bem. mim, entendeu? Marketing, me ajuda. Me sigam nas minhas redes sociais, doutor.ocei.aquamoa, Akwamoa, do jeito que fala, não é muito difícil. E assim, o que eu falei da última vez que eu coloquei. Siga a Rayana, siga o Rodrigo, que com certeza em algum momento eu vou A gente aparecer tá lá lá no juntos. quadrozinho deles lá. Né? A gente fez uma foto legal essa semana, então em algum momento eu vou aparecer no quadrinho deles lá. Né? Você falou para eu pensar, compartilhe, né? Compartilhe esse nosso podcast, né? Assim, eu tenho feito isso, eu tenho mandado o compartilhamento em grupos assim, nada a ver mesmo, grupo da família, sabe? Seja aquele tiozão, sabe? Porque isso aqui não é fake news, é coisa de tranquilidade. Legal. Então, a gente vai entrar no ano eleitoral aí, né? Vai Para chover de de compartilhamento. compartilhar fake news e compartilha o que presta. Vai chover compartilhamento aí o ano inteiro. Então, assim, Nossa, é cara, verdade. Ai, compartilha a gente. ai, que caos. Compartilha a gente, assim, quando o cara mandar aquela bomba lá, É. manda o nosso. Vai que de repente a pessoa perde lá 1 hora e meia do seu tempo, vai ser muito mais produtivo. Verdade, verdade. Então, vocês me encontram no @Rayana Gondim, que é o meu Instagram. Eu sou urologista com foco em urologia pediátrica. Eu sou muito blogueira, mentira. Eu tô no É sim. Instagram, tô no TikTok também como Rayana Gondim, tô no YouTube como doutora Rayana Gondim e no site, para quem tem bastante conteúdo meu no blog agora, é www.rayanagondim.com.br. Eu tento seguir os passos dela, mas é quase impossível, tá, gente? Ela tá muito frequente na internet, graças a Deus, isso é muito legal, que traz muita informação boa também, né? E também vocês me encontram no Dr. Rodrigo Vilalva e no Instagram da clínica. Tem meu site também, Dr. Rodrigo Vilalva. Tem várias informações ali bem legais. E no podcast, né? Mas acho que é principalmente aqui. Aqui a gente está muito Exatamente. interessado em trazer conteúdo para vocês. Exatamente. Essa interação que vocês fazem com a gente é muito legal, seja no consultório comentando sobre o podcast, ou seja nos comentários. E a gente quer ouvir o que vocês querem que a gente traga de conteúdo agora, nesse ano de 2026. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o nosso episódio em celebração do nosso primeiro ano. Mais uma vez, agradecimento a todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.